Olá, bora desvendar um dos maiores mistérios do desenvolvimento pessoal. Por que será que, tantas vezes, pensar positivo parece, sei lá, não funcionar como a gente espera? Pois é, vamos fundo nisso agora. Olha, essa é uma frustração que, nossa, é muito comum. Aquela sensação de ficar repetindo afirmações com toda a força do mundo, mas no fundo parece que a realidade nem tá aí, né? Se isso bateu de alguma forma, saiba que a explicação para esse conflito todo é ao mesmo tempo mais simples e bem mais profunda do que a gente imagina. Então vamos começar por aí, né? Por esse tal de paradoxo do pensamento positivo. Porque parece que tem um buraco enorme entre o que a gente diz que quer e o que de fato acontece na nossa vida. E olha, o problema aqui não é falta de fé não, nem falta de esforço. E essa analogia aqui é perfeita, né? É exatamente isso. Tentar mudar uma crença super profunda só com palavras é literalmente como colar um adesivo de software atualizado na tela do computador. Por fora parece que mudou, mas o programa que está rodando lá dentro continua o mesmo de sempre. Para a gente entender de onde vem esse problema, a gente precisa conhecer quem manda no sistema. E são dois, a mente consciente e a mente subconsciente. É aqui, nesse jogo entre as duas, que a coisa acontece, e na maioria das vezes a gente nem se dá conta. Agora, olha só que loucura essa proporção. A nossa mente consciente, sabe? Aquela que tem os desejos, a força de vontade, as metas, ela é só 5% da nossa capacidade total. Os outros 95%, a parte gigantesca, o grosso do poder, tá tudo na mão da mente subconsciente. É um desequilíbrio de poder absurdo. E o ponto é que cada uma tem um trabalho diferente. A mente consciente é a mente do eu quero, sabe? A lista de desejos, os planos. Já a mente subconsciente, ela trabalha com o que ela acredita. São os programas que rodam em segundo plano, as verdades que foram gravadas lá atrás. E no final das contas, pode apostar, a crença sempre, sempre vai ganhar do desejo. Para isso ficar ainda mais claro, vamos pensar numa história, uma analogia muito boa, a do reino do corpo. Pensa que todo o nosso ser é como se fosse um reino, sabe? Com uma cadeia de comando bem clara. Lá no alto, no castelo, está o rei. O rei é a nossa mente consciente, aqueles 5% do poder. É ele que fica lá dando as ordens, declarando o que quer que aconteça. A partir de hoje, nosso reino será próspero, seremos saudáveis. Só que, lá embaixo, no campo de batalha de verdade, quem comanda as tropas não é o rei, é o general. E o general é a nossa mente subconsciente, os 95%. E o lance é que o general não tá nem aí para as palavras do rei. Ele opera com base do que ele sente no ambiente, nas experiências do passado, nas crenças profundas sobre o que é seguro e o que é perigoso. E por último, vêm os soldados. Os soldados são as células do nosso corpo. E é aqui que o jogo vira. Presta atenção. Os soldados não obedecem ao rei que está lá longe gritando do castelo. Eles só seguem as ordens diretas do general que está ali com eles no meio da batalha. E é aí que o comando falha. Funciona assim, ó. O rei, lá em cima, grita, nós somos saudáveis. Só que o general, lá embaixo, que tem uma crença antiga de que ser saudável é perigoso por algum motivo, ele não ouve isso. Ele sente, alerta, alerta, estamos sob ataque. E o que os soldados, as nossas células, fazem? Obedecem ao general, claro, e começam a liberar cortisol, adrenalina, toda a química do estresse para se defender de um inimigo que, na verdade, só existe na programação dele. E o ponto-chave é esse. O general sempre ganha. Sempre. E não é na base da lógica ou da força de vontade. Ele ganha porque ele tem o controle direto da farmácia interna do corpo. Ele controla a química. Ele pode simplesmente ignorar os gritos do rei e mandar os sinais direto para as células, via hormônios, via bioquímica, fim de papo. Tá bom. Agora, vamos conectar essa história toda com uma ideia bem fascinante que vem da ciência. Se o general é quem manda no nosso mundo interno, a física quântica dá uma pista de como ele também pode influenciar o nosso mundo externo. E a chave para isso é o tal do observador. Pensa no campo quântico como um oceano gigante, invisível, de pura energia. Um lugar onde todas as possibilidades já existem. A ciência sugere que esse campo não responde ao que a gente diz, ele responde à energia que a gente emite, a nossa frequência, que no fundo nada mais é do que o nosso estado emocional. Então, a pergunta de $1 milhão é: quem é o verdadeiro observador que escolhe uma realidade desse oceano de possibilidades? Bom, já dá para imaginar, né? Não são as palavras do rei,
o que a gente fala. É a frequência do general. É a combinação do que ele acredita e, mais importante ainda, do que ele sente lá no fundo. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo. O verdadeiro observador não é o rei gritando do castelo, é o general sentindo lá no campo de batalha. A realidade não se molda com palavras vazias, e sim com a convicção silenciosa e o estado emocional do nosso subconsciente. O universo não ouve palavras, ele sente frequências. Ok, mas então a gente está preso? Se o general é tão poderoso assim, estamos condenados a repetir os mesmos padrões para sempre? A resposta é não! Dá para dar um novo comando. E o segredo não é brigar com o general, mas sim aprender a trabalhar com ele. O maior erro que a gente comete é achar que a solução é fazer o rei gritar mais alto. Mais força de vontade, mais afirmações, mas não é por aí. A verdadeira virada de chave acontece quando a gente muda o foco. O objetivo não é gritar mais alto, é retreinar o general. E como é que se retreina o general? Basicamente, o caminho passa por 3 pontos principais. Primeiro, tem que identificar quais são as emoções que estão bloqueando tudo. É um trabalho de detetive mesmo, para achar qual é a crença lá na raiz que está fazendo o general discordar do rei. Segundo, o foco muda para alterar a frequência vibracional, o sentimento. E isso não se faz com palavras, mas com práticas que ensinam o corpo a sentir a nova realidade antes que ela aconteça. E por fim, é o trabalho constante de alinhar o desejo com a crença. É fazer com que o rei e o general finalmente comecem a falar a mesma língua até que a nova ordem se torne a nova verdade lá dentro. E esse, no final das contas, é o grande ponto. A mudança de verdade, aquela que dura, a cura, a prosperidade, nada disso vem por sorte ou por esforço bruto. Vem por alinhamento. Quando o rei e o general finalmente dão a mesma ordem, juntos, em uma só voz, bom, aí os soldados, ou seja, as nossas células e a nossa realidade, eles não têm outra opção. Eles simplesmente obedecem. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Agora, nesse exato momento, quais são as ordens que o seu general aí dentro está seguindo? Talvez a resposta para essa pergunta seja o primeiro passo para assumir um novo e poderoso comando da própria vida.